Fala rapaziada, algumas pessoas embora já saibam a força da onça pintada acham que ele é um felino manso, e que tem uma agressividade baixa em comparação a outros felinos e ser um felino de mata fechada. Porém muitos não sabem que a onça é um felino extremamente agressivo, e que pode até superar a agressividade dos outros grandes felinos, e iremos ver isso hoje. Espero que goste. Primeiramente, em cativeiro, a onça pintada de fato possui uma agressividade infinitamente maior que qualquer felino. Isso é um fato inquestionável. Existem tantos estudos como exemplos práticos que falam sobre isso. Em cativeiro, vários biólogos mencionam uma agressividade extremamente alta para a onça que eles não costumam ver em nenhum felino. De todos eles, desses 7 diferentes, Completamente diferente. qual é o mais agressivo, o que mais... Jaguar, O jaguar? um louco. Um louco? Louco. E não tem apenas esse relato. Como o biólogo Alan Rapinovitz menciona que a onça pintada possui uma agressividade e uma selvageria que ele não costuma ver em outros grandes felinos. E também são mencionados que onças quando estão em sua fase reprodutiva, seja masculina como feminina, são os felinos que ficam mais agressivos, e costumam ser extremamente agressivos na fase reprodutiva, mas que qualquer outro felino. E esses exemplos também são práticos. No zoológico de Goiânia, na parte dos grandes felinos, todos têm o mesmo tamanho de recinto, no caso com 2 casas. Porém a onça pintada era o felino que mais se estressava com os visitantes, tanto que colocaram uma camada de vidro extra exclusivamente nas jaulas das onças, pois ela se estressava mais do que qualquer felino. E mesmo com essa camada de vidro extra, a onça ainda é o felino que mais fica movimentando na jaula. Qualquer onça em zoológico tem histórico de agressividade extremamente altas. Já é possível notar que em cativeiro a onça tem agressividade superior, mas e na natureza? Será que isso também é verdade? Provavelmente sim. A onça deve ser o felino mais agressivo na natureza, porém alguns podem usar alguns estudos antigos para tentar refutar isso, e de fato existe uma fonte antiga que menciona que a onça pintada possui uma agressividade baixa e geralmente evita brigas com medo de se ferir. E parte disso é verdade, porém as onças não necessariamente evitam, mas sim exemplares mais jovens têm medo de serem mortos pelos grandes que sempre procuram assassinar os exemplares mais fracos. E teve um caso de uma onça no cerrado de 110 kg que foi morta por outra onça pintada. A autópsia revelou marcas de mordida próximo do crânio. Ou seja, mesmo uma onça macho adulto de 110 kg foi morto em uma disputa territorial por outra onça pintada. A agressividade da onça pintada é extremamente grande e sempre tenta eliminar outros indivíduos como forma de competição. Teve até algumas onças que se uniram pois tinha muito macho querendo matá-los. E algumas onças nem se afastam de seus mães com medo dos machos dominantes. A agressividade que a onça luta e mata é claramente mais agressiva que os outros felinos. Nenhuma onça macho adulto de 110 kg escapou. Os próprios biólogos ficaram impressionados pois uma onça macho adulto parecia invencível, mas foi morto por um outro macho. E a onça também é um animal bem mais difícil de ser filmado que leões e tigres. Porém com as novas tecnologias e estudos estão se revelando vários casos de assassinatos de onças cometidas por outras onças. E em alguns casos os assassinatos foram cometidos por onças de tamanho incrivelmente semelhante, o que mostra a agressividade da onça para eliminar outros indivíduos. Leões adultos brigam bastante, porém são mais disputas que costumam ser até longas. Porém os casos de fatalidade e assassinato da onça são proporcionalmente maiores que qualquer grande felino. E um outro ponto que prova a agressividade da onça é a sua predação em crocodilianos. Os leões têm mais dificuldade de matar crocodilianos por tentarem se preservar mais e sempre ficam analisando o crocodilo e pouquíssimas vezes fazem um ataque fatal. Eles sempre geralmente tentam morder os crocodilos, porém são mais mordidas rápidas e geralmente eles fogem. Até existe casos de leões matando crocodilos, porém muitas vezes eram grupos de leões ou foi um abate extremamente demorado pós padrões da onça. Muitas vezes o leão tem extrema dificuldade em abater crocodilos de tamanhos iguais aos mortos por apenas uma onça. Tem vídeos que leões não conseguem matar um crocodilo pequeno pois sempre que eles tentavam atacar eram ataques rápidos e os leões desistiam e ficavam com medo. A agressividade da onça permite desviar da primeira mordida e pular nas costas e não soltar. Sobre os tigres, teve uma tigresa que abateu um crocodilo da mesma forma da onça, onde essa tigresa era Machili.
que era conhecida por ser extremamente agressiva, sendo uma exceção. Porém, quando se trata de outros tigres, eles aparentam sempre evitar os crocodilos. Quando eles atacam, a maioria das vezes não acontece nada para os dois lados. Tem até um caso de uma tigresa que tentou abater um crocodilo pequeno e ela tentava atacar aos poucos, mas ela parecia estar com medo e lhe faltava agressividade. Quando ela tentou avançar mesmo, ela foi mordida pelo crocodilo e quase morreu. Em diversos casos de tigre contra crocodilo, eles são extremamente cautelosos no abate de crocodilianos. Mesmo em terra, eles mostram ter dificuldade de matar crocodilo pequeno mesmo em terra devido à falta de agressividade. Eles ficam apenas cheirando e não fazem investida pela falta de agressividade. Alguns podem até mencionar milhares de fontes que falam de tigres matando crocodilos gigantes, porém a maioria esmagadora é fontes genéricas de crocodilos de tamanhos impossíveis e muitas já foram provadas serem completamente falsas. E as pinturas antigas de tigres matando crocodilos mostram crocodilos bastante pequenos. Com exceção se Machili, nenhum tigre ou leão mostra ter a mesma agressividade de atacar um crocodiliano. Já a onça ataca jacarés mesmo. Teve um caso no Pantanal que uma onça fêmea que estava de idade avançada conseguiu matar um jacaré de 2 metros, e ela estava ferida por uma disputa com um macho. Todos os indivíduos de onça atacam crocodilianos em uma agressividade bem maior. Fora que a onça abate presas proporcionalmente maiores que tigre e leão. Um outro ponto que prova maior agressividade da onça é a sua interação com animais de rinha e caça. O leopardo mostra ter extrema dificuldade com cachorros em combate frontal. Não que ele não consiga, mas ele mostra uma agressividade inferior ao que a onça pintada mostra contra cachorros. Eu tenho diversos vídeos de leopardo que não conseguiram lidar com cachorros frontalmente e fugiram. Eles mostram ser bastante cautelosos contra eles, o que prova sua agressividade bem menor. Tem um vídeo, um leopardo luta com um cachorro frontalmente. O cachorro morde e o leopardo solta e sai correndo. E outro que tinha um cachorro dormindo e o leopardo tenta atacar, porém o cachorro ataca e afasta o leopardo. Ou até mesmo um vídeo, um leopardo ataca um vira-latas pelas costas, porém o vira-lata morde o leopardo e ele sai correndo. Não estou dizendo que leopardo não pode matar um cachorro, porém ele mostra ter uma agressividade bem menor que a onça pintada neste quesito. A onça pintada, quando enfrenta um grupo de cães, ela parte para cima. Tem um vídeo que mostra isso. Fora que enquanto o leopardo fica com medo de um cachorro grande que acordou, a onça fez justamente o contrário. Ela enfrentou de frente com um cachorro enorme e ainda o matou com uma mordida no crânio. Fora que tem diversos casos de cachorros que atacaram onças e a onça simplesmente matou todos os cachorros. Teve um caso de uma onça que matou um cachorro que estava amarrado e os outros cachorros vieram para cima da onça e a onça matou todos. E tem um caso que um tigre fez isso com um cachorro e apareceu outros 3 cachorros e espantaram o tigre. Nesse caso foi 4 e mesmo assim a onça não fugiu e matou todos os 4 cachorros junto com o outro que estava amarrado. E teve um outro caso que uma onça pequena matou 4 pitbull numa rinha. Não sabemos se foi um pitbull tradicional ou se foi 4 juntos ou soltando um por vezes, mas a onça matou 4. Mesmo se fosse pitbull moderno, 4 pitbulls é um feito impressionante. Feito em si que até leões e tigres tiveram dificuldades de se repetir e ficaram extremamente assustados em rinhas. Leopardos e pumas também mostram medo de cães de rinha quando colocados em ringues fechados. E uma onça capturada em Mamiruru que a pequena matou 4 pitbull, e teve um caso que leões tiveram dificuldades para enfrentar um número desses cães. Teve 2 leões que enfrentaram 6 bulldog inglês. O primeiro leão foi derrotado pelos 6 bulldog inglês antigo. No primeiro ataque o leão teve uma luta bastante equilibrada com 3 cães, onde matou bastante medo e sempre ficava nas paredes. O leão conseguiu ferir aos poucos os 3 bulldogs, na qual foram levados, porém depois soltaram outros 3 bulldogs maiores que os outros 3, onde o leão já cansado foi derrotado mas não foi morto. A segunda luta foi usada um leão mais agressivo, e enfrentou o mesmo número de cães. E a diferença é que ao invés de soltar 3 cães soltaram 2 por vez. Os cães até atacaram o leão bem, porém o leão ia derrotando os 2 cães aos poucos. A maioria dos cachorros não eram mortos, mas sim apenas bastante feridos. Porém nessa luta a segunda onda de bulldogs foram mortos pelo leão. Porém apenas 2 cães morreram e 4 ficaram feridos. Muitos desses cães ahugentaram até várias mordidas do leão. E mencionado que em algum momento do combate o leão aparentou tentar fugir, mas ele venceu os 6 cães que foram soldados de 2 em 2 ao invés de 3 em 3 que nem na luta anterior. Ou seja,
Uma onça de Mamirurua matou 4 pitbull num ringue e um dos leões foram derrotados por 6 bulldogs que foram soldados de 3 em 3, pois o leão ficou assustado, e o medo do leão é mencionado diversas vezes na fonte. Fora que tem um vídeo que tinha um tigre amarrado, e tinha um cachorro que estava tentando atacar o tigre e o tigre ficou com medo. Ele tentou se afastar, mas como estava acorrentado ele não conseguiu. Porém o cachorro foi morto pois ele foi tentar atacar o tigre, e o tigre se defendeu, ou seja, o tigre ficou com medo do cachorro. Com a onça é ao contrário, ela parte para cima de um cachorro grande mesmo frontalmente ainda mata o cachorro. Isso prova que a onça tem uma alta preservação menor se comparado a qualquer grande felino, sendo o felino mais facilidade em enfrentar cachorros. E foram os vídeos práticos que mostram a agressividade maior e os relatos zoológicos e os biólogos que mencionam que a onça tem a maior agressividade de todos os felinos. É impossível negar esse fato. A onça é o grande felino mais agressivo. E isso que eu nem mencionei todas as provas, pois tem ainda mais provas e exemplos práticos que provam que a onça é o felino mais agressivo. Ou seja, se trata de realidade. Onça é o felino mais agressivo.